Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. Estamos aqui novamente, aqui pelo YouTube do Gresg, para mais um acolhimento com Jesus, onde nós estudamos de forma sequencial a obra Fonte Viva, a psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, que é esse livro aqui. A capa pode mudar um pouco, tá, pessoal? De edição para edição, né? Mas o conteúdo, as mensagens são as mesmas, tá? Deve mudar é a capa, o tamanho da letra, o tamanho da fonte, né, no caso. Né? Mas assim, não se preocupe em relação ao conteúdo, não há perda de conteúdo, ok? Algumas pessoas podem se questionar, Ricardo, mudando a edição, tem uns que tem esse é um livrinho um pouquinho menor que esse que eu tenho aqui. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema algum, tá bom? Fiquem tranquilos. Gente, vamos nós. Então hoje vamos dar continuidade ao estudo da obra Fonte Viva. Vamos fazer nossa prece inicial, nossa prece de abertura, como nós sempre fazemos, tá bom? E hoje vamos estudar o capítulo 63, que fala sobre as diferenças. O que será que Emmanuel vem falar sobre diferenças? Vamos descobrir juntos, ok? Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais um encontro. Um encontro que tem por objetivo buscar sempre a nossa reflexão, buscar também a nossa harmonia. Reflexão para nos transformarmos moralmente, para sermos uma pessoa cada vez melhor. Que os bons amigos espirituais, que os nossos mentores possam estar conosco nesse momento, nos assistindo, para que possamos captar a mensagem que será trazida hoje e levá-la à nossa reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Diferenças. O que será que Emmanuel nos diz sobre isso, né? E tem aqui uma citação inicial de Paulo, ou melhor, de João, no capítulo 13, versículo 35. João. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Repetindo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem disse isso foi Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Bom, antes de nós começarmos a leitura, se nós focarmos o título, diferenças. Pode ser inúmeras coisas, né? Mas vamos nos atentar ao seguinte: todos nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. Então, acima de tudo, somos espíritos. Então, não importa a raça, não importa a opção sexual, não importa sei lá mais o que. Não tem absolutamente nada a ver. Se sou rico, se sou pobre, se eu passo por tais provas e o outro não passa por tais provas. O fato é, todos nós somos espíritos. E estamos aqui para evoluir. Uns possuem provas mais leves, outros possuem provas não tão leves, né? E por aí vai. Então, isso constitui o quê? Na minha opinião, eu, Ricardo, falando, sem ainda entrar no texto, isso constitui algumas
diferenças. Mas essas diferenças não atribuem eu ser melhor que você, ou você ser melhor que eu. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, não. Se eu, a partir de um determinado momento, julgo isso como um ponto relevante, ou seja, se eu considero o fato de eu ser rico, exemplo, tá, gente? É um exemplo. O fato de eu ser rico ser melhor do que o irmão que é pobre, a partir do momento que eu coloco isso em evidência, eu dou um peso, eu dou uma relevância a isso, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, eu só estou caindo em débito. Eu só estou caindo em débito. Eu preciso aprender mais, né? Eu preciso estudar mais. Então, vamos ver o que Emmanuel nos apresenta a respeito desse assunto. Se tem alguma coisa a ver com o que nós falamos aqui inicialmente, ou se há algum complemento a ser feito, ou se não é nada disso, é outra coisa, né? Pode ser também, de acordo com o texto. Mas a partir do momento que o título é Diferenças, isso me chama a atenção para essa reflexão inicial. Muitos ainda constituem isso, dão a isso um peso, infelizmente. Mas, partindo do princípio que nós ainda somos imperfeitos, estamos encarnados em um planeta de provas e de expiação, a gente começa a entender certas coisas. Não concordar, mas entender, compreender, né? Vamos embora. Emmanuel, nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Então, observe o termo que está sendo colocado aqui no texto. Emmanuel faz uma alusão às visões que nós temos. E somos, de certa forma, o quê? Beneficiários e sonhadores. O sonho, não é o real, né? O real é a nossa essência espiritual. Esse é o real. É a minha evolução espiritual, minha evolução moral. Esse é o real. O sonhador é eu viver no mundo material. Esse é o sonhador. Eu vivo exclusivamente no mundo material. Eu sonho em adquirir posses, bens, cada vez mais valiosos. E aí, no final? Isso é como se fosse um sonho, sonhadores, somos sonhadores. Agora, imagina aquela pessoa, aquele irmão ou aquela irmã, né, que vive efetivamente a vida se preocupando com as questões morais, com as questões espirituais. Claro, tem a matéria faz parte, mas não quer dizer que ela seja exclusivamente o quê? Um ponto relevante. Eu não vivo para a matéria. Eu preciso da matéria para viver, mas eu não vivo para a matéria. Tem diferença.
Vamos continuar o texto. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna por meio de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores. Voltando um pouquinho, tá? Arrancando lágrimas de emoção aos leitores, ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do hererismo religioso. São os simplesmente escritores intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Todos guardam recursos e méritos especializados. Todos nós temos isso. Nós possuímos esses recursos, possuímos os méritos em alguns pontos, em algumas questões. Isso é bom, isso não é ruim. A questão é como que eu tenho empregado esses recursos e esses méritos no meu processo de evolução espiritual. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Observe o caminho, a trilha que Emmanuel nos propõe. Essa trilha, sim, vai nos estabelecer uma diferença em relação aos irmãos de jornada, aos irmãos do cotidiano. Não quer dizer que isso vai nos fazer melhor que os outros, mas é um modelo que todos nós possamos alcançar. Eu vou repetir, para que a gente possa pensar muito sobre isso. Toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, ou seja, tudo que é falado, tudo que é escrito, ou seja, tudo que eu ouço, as lives, os vídeos, né? As palestras que eu escuto, que eu assisto, seja virtual, seja presencial, não importa. Tudo isso que eu vejo e que eu leio também os livros, né? A codificação, as obras de André Luiz, de Joana, do próprio Emmanuel e por aí vai. Então, tudo que eu leio, tudo que eu vejo, assisto, eu devo, né, melhor dizendo, eu devo, pelo que está escrito aqui, tá, gente? Agir incessantemente na sementeira do bem. O que quer dizer isso? Que eu devo pegar tudo isso que eu leio, que eu escrevo, que eu assisto, aplicar. Como que eu posso colocar isso em prática na direção do bem? Não adianta eu só assistir palestra. Ponto, morreu aí. Aí depois eu saio do centro, né? Ou eu fecho
o aplicativo YouTube e continua tudo a mesma coisa. A finalidade não é essa. A finalidade é eu agir na sementeira do bem, como o Emmanuel está colocando aqui no texto. Isso vai estabelecer uma diferença do ponto de vista moral, uma diferença do ponto de vista espiritual. Então observe que o que está em jogo não é o fato de eu sou hétero, fulano é homossexual ou homoafetivo, né, que acho que é a palavra mais adequada ultimamente. É homoafetivo. Isso não está em jogo. Isso não importa. Se A é rico, B é pobre. O que está em jogo é isso que nós acabamos de ler. Isso que é importante, independentemente de crença religiosa, independentemente de opção sexual, independentemente de qualquer outra coisa. Tudo que eu leio, tudo que eu assisto, tudo que eu escuto, eu ajo incessantemente na sementeira do bem? Pergunta, um ponto de interrogação no final do que eu coloquei aqui, tá? E um ponto importante que a gente tem que comentar é o seguinte. Emmanuel fala que nós devemos agir na sementeira do bem. Emmanuel não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, que nós agimos incessantemente na sementeira do bem. Em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Jesus, nosso modelo, nosso guia. Não pede recompensas, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Isso sim é a grande diferença. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Então percebe? Percebe o que a espiritualidade espera de cada um de nós? E eu perco meu tempo, às vezes, criticando A, criticando B, julgando A, julgando B, sendo invejoso, vaidoso, orgulhoso, egoísta. Para quê? Podendo fazer uma diferença na minha vida, na vida do outro, fazer uma diferença na minha encarnação, que é justamente essa diferença que Emmanuel está colocando aqui para a gente. Então, para a gente pensar. É uma responsabilidade muito grande nós estudarmos a doutrina espírita, né? Lermos, meditarmos. A responsabilidade é justamente em relação à prática de tudo isso que a gente faz. Fala, lê, por aí. É isso que o Mano fala aqui. Se nós colocarmos em prática, ou um pouco, não vamos botar tudo não, vamos botar um pouco, uma parte, de tudo que a gente lê, ouve, escuta, enfim, se colocar um pouquinho em prática, já está bom. A gente já pode começar assim. Então, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre isso, né?
Queridos, excelente semana a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, hoje, agora e sempre. Até a próxima. Fiquem com Deus.